O próximo passo é fazer o nosso menu. Então, da mesma forma que fizemos no header, vamos lá em componentes, criar um novo componente chamado menu.tsx, copiar algumas coisas aqui. Para ter uma estrutura semelhante, eu vou pegar esse flex e vou utilizar também no nosso menu. Mas primeiro vamos fazer a nossa função do menu e retornar esse flex. E vamos exportar, export default menu. Mostrando um erro, esse erro aqui a gente já sabe é porque não existe nenhum filho desse flex, ele exige um filho. Vamos começar aqui o nosso menu, né? O menu tem um botão e um select e também um typograph. No menu a gente vê também alguns grupos. Perceba que aqui é um grupo desse typograph mais esse select e aqui é outro grupo de um botão. Eu vou colocar um botão e o nome vai ser nova, que é de nova tarefa. Esse botão não vou customizar por enquanto. Aí você pode perguntar, por que não está aparecendo na nossa tela, né? É porque não importei aqui em Home. Depois de Header, vamos colocar o menu. O menu qual? Do Ent Design não, dos nossos componentes. É importante verificar sempre na hora que for importar. Agora apareceu o nosso botão. Então, temos o botão. Vamos criar um grupo para o typograph e para o select. Então, space. Aqui eu vou colocar um typograph, cujo nome filtrar por, e vou colocar um select do Ent Design. Nesse menu, ao clicar nesse botão, ele abre um modal. Clicou nesse nova, ele abre esse modal. O modal é um componente à parte. E criar um novo componente chamado task modal.tsx. Const task modal return, vamos exportá-lo. E esse modal, ele, quando clicarmos no botão, ele vai ser aberto. Já que temos um modal aqui e temos esse botão que tem o objetivo de só abrir esse modal, podemos pegar esse botão e retornar dentro do próprio modal, para evitar um trabalho a mais do que colocar um botão lá fora, ter que passar um estado para o modal dizendo se ele deve ser aberto ou não. A gente pode fazer isso tudo dentro do modal. Com isso em mente, eu vou aqui e vou remover esse botão, vou colocar ele dentro do meu modal e aqui em menu, no lugar do botão, eu coloco para chamar esse modal, task modal. Deixa eu fechar, deixa eu remover, porque não uso, geralmente eu removo tudo. Aqui o botão, vamos importar, importei. Aí se você ver aqui, não mudou nada na nossa interface gráfica, o botão continua aqui. A diferença é que esse botão está sendo retornado diretamente pelo componente modal, em vez de ter um botão aqui. Isso agiliza algumas partes do nosso código, como evita de passar informações via prop para abrir o modal ou não. Não está abrindo nada. Por quê? Porque ele não existe o modal. Da mesma forma, eu vou ter um botão, vou ter um modal. Então, modal, abre e fecha. E nós sabemos que, vou importar logo aqui o modal do Ent Design, nós sabemos que o nosso retorno ele não pode ser de vários componentes. Ele precisa retornar apenas um componente. Vou colocar aqui um flex.
Então vai ser retornado só um flex, só que esse flex tem dois componentes, o botão e o modal. O botão, vamos melhorar um pouco a sua aparência através do Style. Vou colocar um background de acordo com a nossa paleta de cores. Eu vou pegar aqui essa cor mais escura e fazer esse formulário. Como eu falei que eu quero mudar a cor dele, então background. E a cor do texto vamos deixar branca. Esse modal, ele tem um título, que seja title. Vou chamar de tarefa. E tem um argumento que ele recebe, cujo nome é open. E esse argumento, ele é um booleano, ele recebe true e recebe false. É ele que controla a abertura e o fechamento do nosso modal. Então, para abrir esse modal, precisamos ficar mudando entre dois estados, falso ou verdadeiro. Se eu estou mudando entre estados, vamos criar um estado só para fazer esse controle. Então, criando um estado para o nosso modal, vou chamar de open modal e set open modal. Ele é user state. Vou botar aqui o tipo boolean. Inicialmente o modal vai estar o quê? Fechado, false. E se esse argumento ele recebe a condição do modal, então eu vou colocar que ele vai receber o open modal. O open modal ele está falso, então ele nem aparece. Se eu negar aqui, se eu negar o falso, vira verdade. Aí você voltar aqui, ele já apareceu. Então eu preciso, quando eu clicar no botão, ele faça esse chaveamento entre falso e verdadeiro. Perceba que nem fechar está fechando ainda, porque também eu preciso colocar o on cancel, que é outro argumento que precisa desse modal, e eu vou controlar através de uma função chamada de handle. Vou chamar essa função de close modal. Close modal, ou seja, eu preciso dessa função aqui para fechar o modal. Como é que eu fecho o modal? Vou criar a função close modal e o objetivo da função é apenas um. Eu pego o estado que o modal está observando e digo, se eu quero fechar, se a função tem o objetivo de fechar, né, close modal, coloco false. Se eu colocar false, se eu voltar aqui na minha página, deixa eu mudar aqui isso aqui. Se eu abrir o modal, ele não consegue abrir ainda. Vamos colocar para abrir logo. E quem vai abrir vai ser o botão. Então, clique. Vou chamar aqui a função eu vou chamar de show modal, ou seja, mostrar modal. Da mesma forma que eu criei o close modal, eu vou criar o show modal. Onde o show modal transforma o estado para true e o close modal transforma o estado para false. Clicando, modal true. Cancelando, modal false. Já que o botão já está funcionando, vamos agora trabalhar em cima do modal. Depois vamos para o filtro e por fim a tabela. Deixando o modal aberto, vamos fazer algumas alterações de modal. Primeiro, eu não quero que esse modal tenha esses botões de baixo aqui. Eu quero fazer do meu jeito. Colocar esse botão de salvar, eu não quero esses dois botões. Esses dois botões, ele está no footer, ou seja, no rodapé do modal. Aí você vem aqui no modal e diz que o footer
vai ser igual a nulo e desaparece esses botões. Outra coisa que vamos ter dentro do modal é um formulário. Formulário que vai ter o título e a descrição e um botão. Aqui tem o início do modal e aqui tem o fechamento. Então, o conteúdo dele fica aqui entre o início e o fechamento. Queremos um formulário, então, form. Vamos utilizar também o form do Enter Design. Vamos fechar. Esse form ele precisa ser controlado. E para isso eu geralmente utilizo um hook que você pode criar, chamado useForm, onde eu vou ter form, useForm, na verdade é o form.useForm, e ele permite que eu controle o meu formulário. Já coloco inicialmente que o form é igual a form do useForm. Esse formulário, quando for submetido, quando for enviado, ele executa uma função. Mas eu vou deixar aqui para o final, quando eu criar o botão. Vamos criar primeiramente os itens deste formulário. O primeiro item, a gente coloca o form.item. E esse primeiro item, ele é o título, que na verdade é um input. Perceba que eu estou utilizando tudo do Enter Design. O input. Vamos ter mais um, que vai ser na nossa descrição, só que esse input da descrição é um input diferente. Eu vou botar input.text area. Vou colocar um row, que é o número de linhas, de 4, para ter um tamanho diferente. Perceba que aqui eu tenho o título e tenho o input text area. Eu também tenho um botão, e o botão também é um form.height. Vamos colocar o button e o nome desse botão vai ser salvar. Agora vamos aplicar algumas validações, colocar label no nosso formulário, deixar ele prontinho para uso. Esse título, esse input, ele tem um nome, né? Então, label, o label dele vai ser título. E o que identifica ele, o name, vai ser título. E algumas regras também podem ser aplicadas, como o título é obrigatório, então, regras. Vamos colocar primeiro aqui, que é o required, como true, que é obrigatório. E uma mensagem de erro. Que mensagem vai ser essa? Vai ser o seguinte, campo, vou botar algo bem genérico, campo obrigatório, O título não pode ser muito grande, então vamos colocar mais uma regra. Vou colocar um tamanho máximo aí de 20 caracteres. E uma mensagem que diz máximo de 20 caracteres. Pronto. O título já está finalizado. Seria interessante que ficasse tudo abaixo do outro, né? Para não ficar essa quebra. Porque se o nome da descrição for diferente do nome do título, não vai ficar tão alinhado. Essa é a questão de gosto, né? Mas vamos colocar então no nosso formulário, para ficar um abaixo do outro logo, antes de ir para a descrição. Isso é bem fácil. Você vem aqui no seu form e no layout, você coloca vertical. Pronto, apenas isso. Perceba que já ficou o título, o label do título, vai ficar o label da descrição. Vamos aqui na nossa descrição, colocamos o nosso label
descrição, vamos colocar o name, descrição e as regras, né? As regras. A descrição vamos colocar também como obrigatório, ok? Então, required como true e a mensagem como campo obrigatório. Campo obrigatório, campo obrigatório. Vamos testar para se realmente essas validações, essas regras, elas estão sendo aplicadas. E quando é que isso é testado? Quando o botão é selecionado, ou seja, quando o formulário ele é submetido. Para testar, vamos habilitar esse botão, o botão salvar, para que ele possa submeter o formulário. A gente informa da seguinte maneira: HTML type, ele é do tipo submit, apenas isso. Se eu coloco isso em um botão que está dentro do formulário, ele vai submeter este formulário. Para que esse botão fique combinando com o outro botão, né? Vamos mexer no style dele, onde eu vou colocar o background da mesma cor do outro. E a cor do texto, vamos colocar como branca também. Então, ficou a mesma cor dele e desse aqui. Para manter um certo padrão. Perceba que não passou, tá vendo? Não passou porque ele disse, o título é obrigatório. Olha, a descrição é obrigatória. Tem que ter no mínimo 1 caractere. E aqui no título, se eu colocar mais de 20, o máximo é 20 caracteres. No nosso formulário tem um onFinish, chama uma função, e é possível passar para essa função os valores deste formulário. Eu vou colocar aqui uma função chamada handle submit. Essa função que eu estou criando é uma função que você poderia colocar qualquer nome. E nessa função que eu vou criar agora, const handle submit ok. Ela está recebendo aqui, os values, ou seja, os valores deste formulário. Se a gente está recebendo os values, eu posso colocar aqui o nome values e posso ver quais valores estão sendo enviados. Vamos testar. Fechar aqui, ok. Título, descrição, salvar. Pronto. É esses dados que está sendo submetido através desse value. Só que eu preciso formatar a minha task. Se voltarmos aqui ao nosso planejamento, a nossa task ela tem uma interface e essa interface ainda não foi feita. Eu quero enviar esses dados nessa formatação. Tipar, primeiramente. Eu vou criar outra pasta no src, que são as pastas para as interfaces. Então, interfaces. Vou criar a primeira interface dentro dela, que é a da nossa task. Vou chamar de task interface.tsx. Dentro desse arquivo, eu vou fazer essa estruturação. Export interface. Interface, o nome da interface é task interface. E qual é a estrutura da nossa task? A nossa task ela vai ter um ID quando ela for criada, né? Então, ID. E qual o tipo desse ID? Vou colocar aqui como string. Vamos ter também um título, que é do tipo string. Vamos ter uma descrição do tipo string também, essa descrição. Uma data é a data de criação. Eu vou colocar data
criar cão, e essa data, vamos colocar dois tipos para essa data. Depois a gente vê a melhor forma. Vamos colocar um date ou string. E por fim, o status, que vai ser string. Pronto. Temos aqui a nossa interface. Agora podemos voltar para o nosso modal. No modal, esse valor aqui, que vai ser submetido, ele é do tipo que a gente acabou de criar, task interface. E nós queremos, quando isto for submetido, que seja submetido nessa estrutura aqui, nessa estrutura exatamente. E como vamos submeter nessa estrutura? Da seguinte maneira a gente pode fazer. Vamos criar aqui uma constante chamada data, que é o que vai ser submetido. Esse data é do tipo task interface. E esse data ele é um objeto. O que vai dentro desse data? Vai todos os valores que já vem no value. E quais são os valores que vem no value? O valor que vem no value é isso aqui, ó, a descrição e o título. O nosso formulário, da forma que foi construída, só está enviando o título e a descrição. Mas precisamos de quê? Da data de criação, precisamos dos status. O ID não é o nosso objetivo agora, porque o ID eu vou colocar para gerar de forma automática através do banco de dados. Se estamos enviando só o título e a descrição, como podemos ver, então dentro aqui do meu task, dentro desse value, eu tenho um título e descrição. Mas eu quero alterar esse value que, além do título e a descrição, ele tenha os seguintes dados. Ele tenha também a data de criação, e essa data de criação eu vou pegar o dia atual, da seguinte forma, new date, ou seja, ele pega o dia que está sendo criada a tarefa, e o status, eu vou colocar como status inicial em andamento. E se agora enviarmos o nosso formulário, vamos ver os valores atualizados. Eu não vou mais enviar o values, eu vou enviar o valor modificado, que é o data. No nosso data, perceba que eu vou submeter o formulário. Submeti no meu formulário, ele vem a data de criação, ele vem a descrição, o status e o título. Quando eu submeto o formulário, eu quero que esse formulário feche, né? Ele não pode ficar simplesmente aberto. E para fechar, nós já temos a função close modal. Então aqui dentro depois que eu submeti o valor, eu vou chamar close modal. Então, submeti, fechou. Mas perceba algo, quando eu voltei para o formulário novamente, os dados estavam lá. Eu não quero que os dados fiquem lá constantemente, eu quero que quando eu submeta, o formulário seja resetado. Isso também pode ser feito. Então, antes de fechar, eu quero que seja resetado. Dentro do próprio close modal, eu posso, antes de mudar o status do modal para falso, posso dizer, olha, eu quero que o meu formulário form, ele resete os meus campos. Ou seja, fechei ele. Não tem para que, se eu fechar o formulário, eu abrir novamente com os mesmos dados. Vamos testar. Novo, tá aqui. Vamos agora submeter. Submeteu. Clica em novo novamente. Formulário está limpo. Com isso feito, já fizemos o botão de criar as nossas tarefas. Ele ainda não está criando um banco de dados, é claro, porque nós iremos fazer apenas a parte gráfica nesta aula. Esse menu, antes de ir para cá, esse menu está um pouco perdido, né? Esse flex do menu,
Vamos colocar uma cor de fundo, colocar aqui uma background, também daquelas paletas que a gente separou. Vamos colocar uma border radius para deixar algo mais arredondado, ficar tão quadrado. Então, border radius, vou deixar aqui, vou botar 5. E uma margem para cima e para baixo, não, para o lado e para o outro, né? Lado direito e lado esquerdo, de 5 pixels. Então, uma margem para cima e para baixo eu boto 0, para o lado direito e para o lado esquerdo, 5 pixels. E para que o menu não fique com a mesma distância do nosso cabeçalho, a gente pode alterar também as margens e os pads. No pad aqui eu posso colocar algo mais distante, né? Como 16 para cima, 16 para a direita, 0 para baixo e 16 para o lado esquerdo. Perceba que está um pouco desconfigurado, né? Esse menu. Deixa eu ver aqui. Vou alterar esse pad, da seguinte maneira. Para cima e para baixo eu vou deixar algo 8 pixels, mas para a direita e para a esquerda eu vou deixar 32 pixels, para dar um destaque melhor sobre o nosso header. O nosso select, ele vai fazer o filtro dos estados. A princípio eu não vou programar ele, eu só vou deixar para programar esse select quando eu fazer a nossa tabela, para já testar e ver se está funcionando. Mas eu vou deixar ele aqui com uma distância, uma largura padrão de 110, e vou deixar ele com alguns valores, que são os valores que ele pode ter, né? Que são os valores dos estados. Para colocar esses valores, você vem em Options, e dentro desse Option eu vou colocar um array que vai conter os valores. Value, o primeiro valor aqui vai ser todos, e a label, que é o que vai aparecer para a gente, desse todos, podemos colocar todos com letra maiúscula, né? O T maiúsculo, todas, vou botar todas, porque é todas as tarefas. O outro valor vai ser em andamento, Da mesma forma, vamos colocar o label em andamento. E por fim, o finalizado. Finalizada. Tarefa finalizada. Eu vou colocar apenas esses dois status, em andamento e finalizado, mas você pode ficar à vontade para definir outros status para a sua tarefa finalizada. Voltando aqui, já podemos ver os valores, todas as tarefas, só as em andamento e as finalizadas.